Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E que hoje vocês estejam muito melhor do que vocês estiveram ontem. E que Deus continue guiando vocês em tudo, até mesmo nos seus soninhos de beleza. Crianças, a nossa revista do trimestre, ela está encantadora. Vocês não podem perder nenhuma aula, hein? Nós vamos conhecer mais sobre cartas às igrejas. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês a lição de número 2, que tem o título Qual o maior de todos os dons? Essa lição, ela está aqui na nossa Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulos 12 ao 14. Nós vamos aprender sobre dons espirituais e que eles têm a finalidade de edificar a igreja e que a igreja ela precisa usar esses dons de uma forma organizada, ordenada. Não é de qualquer jeito não e também não é a qualquer hora. Nós vamos iniciar a nossa lição com os nossos agradecimentos ao nosso Deus. Vamos lá? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai Criador, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais da sua palavra. Senhor, que o Senhor neste momento esteja conosco, entre nas nossas casas e prepare tudo, Pai. Sente-se ao nosso lado, permita, Pai, que nós tenhamos a nossa mente aberta para aprender mais de Ti, para que nós possamos crescer, Pai, em graça, em conhecimento e que nós recebamos hoje o elemento principal da semana. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso versículo todo especial de hoje, ele está aqui na nossa Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, e diz assim: portanto, esforcem-se para ter amor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Este versículo, ele é parte do conteúdo da carta de Paulo à igreja de Corinto. E como eu disse para vocês, está lá nos versículos 12 até o 14. Vamos repetir o nosso versículo especial de hoje e guardar nos nossos corações com muito carinho. Vamos lá? 1, 2, 3 e... portanto, esforcem-se para ter amor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. O que será que o apóstolo Paulo quis dizer com essa mensagem? Vamos lá? Bora nos aprofundar nessa história? A segunda viagem missionária de Paulo foi para a cidade de Corinto. Lá, uma igreja foi fundada. Ali ele permaneceu durante 1 ano e meio aproximadamente. Logo mais, ele seguiu viagem nas próximas viagens missionárias. Paulo sempre procurava saber como estavam as igrejas. E ele tomou conhecimento, ele soube que Corinto, ela estava uma bagunça. O povo era arrogante, era próspero materialmente e corrupto. O pecado estava no coração da cidade. O culto era bagunçado, tinha briga entre os irmãos, eles ofereciam comida a ídolos, usavam os dons espirituais de forma errada. Foi então que Paulo lhes escreveu para falar do maior dom e mais importante de todos e que todos deveriam ter, que é o amor. E ele disse mais: o amor, ele não é invejoso, ele não é orgulhoso, paciente, ele é agradável, verdadeiro, cheio de esperança e duradouro. E o amor, ele não aceita provocação. Sabe o que estava acontecendo, crianças? Os irmãos, eles estavam se gloriando deles mesmos. Eles estavam se achando porque tinham os dons.
E eles estavam usando os dons que Deus lhes deu de uma forma errada, no momento errado. Paulo chamou a atenção deles. E ele disse que os dons de cada um não valeria nada se não tivesse amor. E que o amor é a marca do verdadeiro cristão. Olha, crianças, na casa de Deus, tudo tem que ser organizado. E tem hora para tudo. Todos os ministérios, eles vão se apresentar, eles precisam se apresentar, eles são importantes, mas de forma ordenada. Tem horário para orar, louvar, pregar, adorar, até para profecias. E toda a reunião de uma igreja, ela precisa ser para o crescimento espiritual da igreja e não das pessoas. O dom, ele vem da palavra graça. E o Espírito Santo, ele dá de graça, mas para que nós o adoremos e nós cultuemos a Deus. Crianças, vocês sabem que Deus é Espírito, certo? Um só Espírito. E ele realiza todos os dons, que são 9. E a glória sempre será dele. Não importa quem o realize, não importa o mais incomum de todos, o mais maravilhoso de todos. É Deus. A glória é de Deus e não daquele que possui o dom. Cada um de nós tem um propósito e cada um tem o seu dom natural ou dom espiritual. Dom natural, que é um talento, né? Você pode adquirir com treinamento ou até mesmo herança genética, né? De pai, de mãe, de família, né? Mas o espiritual, ele é o resultado do poder do Espírito Santo somado à sua busca. Dons são manifestações do Espírito Santo. E são 9 os dons do Espírito Santo. Eu tenho aqui 3 caixas. Em cada uma delas, eu tenho a representação de 3 dons. 3 relacionados à revelação, 3 poder e 3 vocais. São dons, dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Palavra de sabedoria é a capacidade de interpretar de forma certinha as situações muito complexas. Vou dar um exemplo para vocês. José, quando Deus revelou para ele o significado do sonho de Faraó. Tem também o dom da ciência. O dom da ciência é a capacidade de conhecer a palavra de Deus. E não só conhecer, como aplicar efetivamente, de forma clara, a palavra de Deus. Pedro, ele ensinou o evangelho para Cornélio, mas não foi só para Cornélio, o centurião, não. Foi para todos que estavam à volta. Discernimento de espírito. O discernimento de espírito é a capacidade de perceber um falso profeta, ou até mesmo de você ver anjos. É um olhar, desenvolver o olhar espiritual. Agora, como dons relacionados a poder, eu tenho o dom da fé, a capacidade de acreditar que Deus pode fazer tudo em todos. Não é uma fé comum, é uma fé de milagres. Lembram do paralítico que foi curado lá na porta do templo? Tem também o dom de cura. É uma unção especial para curar doentes, isso conforme a vontade de Deus. Jesus, ele curou o cego lá no poço de Siloé, lembram? Dom de cura. E tem também dom de operação de maravilhas, operação de obras poderosas de Deus. Um exemplo é Josué, quando ele parou o sol. Não é um dom maravilhoso? Nos dons vocais, nós temos aqui o dom de profecia. Falar às pessoas o que Deus diz, exatamente o que Deus diz.
Paulo, em uma das suas viagens, ele recebeu uma profecia de que ele seria preso, mas ele recebeu coragem e consolo também. Variedade de línguas é falar línguas espirituais vindas de Deus e interpretação das línguas espirituais que vêm diretamente de Deus. E vocês sabiam, crianças, que todos nós temos dons? Alguns até mais de um dom. Provavelmente você ainda não sabe qual vai ser o seu, mas para descobrir, se interesse pelas experiências espirituais das pessoas à sua volta. Busque em oração, ore pedindo a Deus para te mostrar e não tenha medo. A palavra de Deus, ela sempre nos responde a maioria das nossas dúvidas. Portanto, mergulhe profundamente nessas águas e principalmente pense na necessidade das pessoas, pois Deus, quando dá um dom, é para que seja usado para Ele, para a glória dEle e com amor, visando sempre o próximo. Seja ensinando, pregando, louvando, intercedendo, Deus tem um dom para você. Não importa o que você esteja fazendo agora, crescendo, Deus tem um dom, Ele quer preparar você. Talvez você esteja até pensando, tia, eu sou criança, ainda é muito cedo para eu encontrar o meu dom. Mas é na sua caminhada pequena, na sua caminhada cristã, que você vai encontrar os seus talentos e dons. Você pode iniciar na igreja. Olha, na igreja existem muitas coisas que você pode fazer. Tem várias maneiras de você servir, por exemplo. Servindo, como ensinar é servir. Outra busca que você pode fazer na igreja olha só, você pode organizar, ajudar na organização do departamento infantil. Vamos lá, mais coisinhas que você pode fazer. Evangelizar. Olha só que lindo, crianças evangelizam, crianças falam de Jesus para outras crianças e é nesse caminho, dentro da igreja, com outras atividades, seja tocando instrumentos, cantando, dançando, é nesse caminho que você vai seguir na direção do seu dom, que você vai se preparando para ele, vai se descobrindo os seus talentos e se aproximando cada vez mais da mão poderosa de Deus, para que ele possa te dar de presente, de graça, o dom espiritual com a sua carinha. Começa a sua busca na igreja, porque lá existem muitas maneiras de servir e através delas você pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quem sabe, neste momento, tem alguém assistindo esse vídeo que queira ser alcançado pela graça de Deus, que também queira despertar os seus dons, descobrir os seus dons, servir numa igreja. E eu te convido a dar passos na direção dele. São passos diretos. O primeiro dele, aceite a Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Leia a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Ore e fale com Deus em oração. Busque viver de forma santa, agradável aos olhos de Deus. Diga assim para Jesus, esse é o primeiro passo que vai iluminar os seus caminhos. Diga a ele, sim, Jesus, eu te recebo. Eu estou pronto para te ver, eu estou pronto para te receber em meu coração. Amém? Crianças, essa foi a nossa lição de hoje, a nossa aula abençoada de hoje. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante dessa aula, porque apesar dela ser complexa, é muito importante que você, no seu caminho cristão, comece a trilhar a busca pelo seu dom, porque você foi escolhido por Deus. Amém? Vamos orar? Pai, maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor,
por este momento que o Senhor nos permitiu estar contigo. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos. Ó Pai, cada dia mais que o Senhor possa despertar em nós o interesse em buscar aqueles dons que estão guardados, preparados, reservados para cada um de nós. Prepara tudo, Pai. Prepara o nosso corpo, prepara a nossa mente, prepara, Senhor, os nossos pés, nossas mãos, tudo. Prepare o nosso corpo para receber os dons que vêm de Ti. Oh Pai, como membro da igreja, que é o corpo de Cristo, eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. E é isso, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!